Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 4, versículo 9. Hebreus 4, 9. E nós temos falado sobre este tema de descanso. Este é o último domingo em que vamos falar sobre isto. E hoje, se o Senhor nos der graça a todos nós que vamos partilhar da palavra, o objetivo é que nós possamos entender como conduzir-nos a nós enquanto cristãos e como conduzir a igreja, as igrejas e a igreja de Deus, da qual todos nós fazemos parte, para um descanso. E para o verdadeiro descanso cristão. Há muitas formas de descansar, mas o descanso cristão, ele é cristocêntrico, ele tem Cristo no centro do descanso, ele é vivido em comunidade. Não é um descanso particular, apenas individual, meu ou teu, é algo que deve ser experimentado também em comunidade e é algo que deve ser testemunhado pelo mundo, pelas pessoas à nossa volta. Então, o descanso cristão, ele é cristocêntrico, ele é vivido em grupo, em comunidade e ele serve de testemunho para o mundo, para o nosso mundo, para as pessoas à nossa volta. Então, Hebreus 4, no versículo 9, diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Diga comigo, um repouso único para o povo de Deus. Versículo 10 diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Este capítulo 4 de Hebreus, ele é muito interessante. Ele fala sobre como Jesus, ele é o sacerdote que entra na presença de Deus, que entra no descanso de Deus e que garante uma via para eu, tu, qualquer um de nós que entregue o seu coração a Jesus, podermos também chegar a esta via, a este lugar. E aqui o autor de Hebreus está a falar deste lugar como um lugar de descanso, como um lugar de repouso. E nós vivemos numa sociedade em que há uma exaustão muito fácil de compreender nas pessoas, há uma pressão, há uma pressão pelo desempenho, há o fruto da comparação. É complicado, por melhor que nós sejamos em alguma área, há sempre alguém melhor do que nós. Há sempre alguém que está um passo à frente, há sempre alguém que parece que descobriu o que nós ainda não descobrimos. Então nós estamos constantemente, fruto desta forma de viver, à procura de descanso. Não é difícil, não é preciso uma grande revelação da parte de Deus para nós percebermos que nós vivemos numa sociedade cansada. Às vezes a própria igreja, ela torna-se parte dessa sociedade e ela torna-se cúmplice desse cansaço também, nas nossas igrejas, dentro das nossas igrejas. Mas que o Senhor nos ajude a vivermos melhor, a vivermos a vida que Ele tem para nós. Porquê? Porque Jesus, Ele não oferece apenas um alívio momentâneo, temporário. Nós já falamos sobre isto este mês. Jesus é aquele que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Não é um alívio apenas quando tu vais e depois vais embora e depois voltas outra vez ao mesmo sítio. Não é isto que Jesus está a falar. Ele está a convidar para uma vida de alívio, para uma vida de repouso, para uma vida de descanso, uma vida em que o descanso, ele se torna também parte da nossa identidade. Então o que Jesus oferece é um alívio para a alma, permanente, não temporário. Se isso é assim, então a igreja, que é a igreja de Jesus, desse mesmo Jesus, tem que ser uma expressão disso. A igreja não pode ser uma expressão do contrário do que Jesus diz. Porque se isso é verdade, se a igreja está a ser uma expressão do contrário do que Jesus diz, então a igreja não se está a posicionar, não se está a comportar como a igreja de Cristo. É como eu dizer uma coisa e depois o meu corpo fazer outra coisa. Ninguém vai acreditar em mim. As pessoas vão pensar, ok, há alguma coisa estranha com esse indivíduo, porque ele diz alguma coisa, mas depois o corpo dele comporta-se de outra maneira. Então nós, como igreja, nós temos que nos comportar, nós temos que viver, nós temos que experimentar, nós temos que proporcionar a quem entra nas nossas comunidades aquilo que Jesus promete que vai acontecer. Porque a igreja é de Jesus. Se nós queremos saber se estamos a ser uma boa igreja, nós temos que perceber, será que nós estamos a viver aquilo que Cristo promete e estamos a proporcionar uns aos outros isso? Então, como é que o cristão e a igreja se torna, na prática, de uma forma concreta, um lugar de descanso? Como é que isso se faz? E eu tenho 3 princípios que podem nos ajudar a responder a esta questão. O primeiro é que o descanso, ele começa em Cristo e não nas circunstâncias. O descanso começa em Cristo, tem a ver, em primeiro lugar, com Cristo. Não tem a ver com as circunstâncias que nós vivemos. Quando Jesus, ele convida todos a si mesmo e diz: vinde a mim, ele está a fazer um convite para ele próprio.
Ele não está a fazer um convite para uma ideia, para uma abstração. Está a fazer um convite para um relacionamento. Vem ter comigo, vem experimentar de mim, vem saber quem eu sou, aproxima-te de mim. Então, se nós queremos viver realmente um descanso restaurador, reparador, nós precisamos de olhar em primeiro lugar para Cristo, porque as circunstâncias podem ou não nos ajudar a descansar. Alguns de nós estamos descansados porque nós sabemos que o fim do mês está a aproximar e nós temos o dinheiro para pagar a renda. Está tudo controlado. Nós temos dinheiro para pagar a renda, no final ainda vamos ter dinheiro para ir ao Almada Fórum. Almada Fórum, certo? Ainda vamos ter dinheiro para ir ao Almada Fórum, comprar um hambúrguer, comprar um livro para o pastor Joel, porque ele é tão simpático. Vamos ter tempo para muita coisa, nós estamos bem, nós não estamos a pensar sobre isso. Outros não. Outros de nós ainda não sabemos bem como é que vai ser o final do mês. Ainda estamos aqui a fazer contas de cabeça, estamos à espera de uma resposta, de uma solução que tem que aparecer esta semana para resolver o final do nosso mês. Então nós não estamos descansados, são circunstâncias diferentes. Será que isso quer dizer que quem tem dinheiro entre nós tem direito a descansar? E quem não tem direito a descansar? Alguns de nós estamos bem na nossa casa, na nossa família, a família está bem, estamos em harmonia, estamos unidos, há amor, de vez em quando há umas cabeçadas, há umas discordâncias, mas no fim de tudo continuamos juntos, amamos uns aos outros, podemos olhar nos olhos. Outros de nós não vivemos tanto isso. Será que nós só temos direito a descanso quando nós temos harmonia no lar e quem não tem harmonia no lar não tem direito a descansar? Porque isto que eu estou a falar são circunstâncias. E as nossas circunstâncias variam de pessoa para pessoa. E eu desejo para nós, aqui em Almada e na sede, e em todo o mundo, eu desejo que os irmãos vivam bem, tenham uma boa vida, ganhem mais dinheiro, que sejam ricos, prósperos emocionalmente, que não tenham que se preocupar com as coisas do dia a dia. É o meu desejo sincero, porque é bom viver assim. É um alívio viver assim. Mas eu sei que no mundo em que nós vivemos, não pode toda a gente estar bem. Infelizmente, o sistema em que nós vivemos, ele não proporciona isso. Alguém tem que mandar e alguém tem que ser mandado. Alguém tem que ganhar muito dinheiro e alguém não pode ganhar muito dinheiro. Alguém tem que ser o empregador e alguém tem que ser o empregado. É o nosso sistema, o sistema do mundo onde nós vivemos. Então vai haver algumas pessoas que vão estar por cima e outras pessoas que infelizmente não vão estar por cima, mas isto são só circunstâncias. E se nós dependermos das nossas circunstâncias para nós descansarmos, nós ficamos vulneráveis a elas. O apóstolo Paulo, ele diz a certa altura, eu sei estar em abundância e eu sei estar em pobreza. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz isso porque o descanso que ele tem, a convicção que ele tem, está em primeiro lugar em Cristo e não está nas circunstâncias. As circunstâncias ajudam. Boas circunstâncias são positivas. É bom ter uma boa vida. Mas quando o nosso descanso está em Cristo, nós conseguimos encontrar um descanso que não resulta da ausência de problemas, mas resulta da presença de Cristo em primeiro lugar. Dizer, o meu bem-estar começa porque Cristo está comigo. Tudo o resto vem por acréscimo. Tudo o resto é bónus. Mas porque Cristo está comigo, eu vou entrar descansado. Eu vou entrar descansado nesta semana. Eu sei que há alguns irmãos que precisam de respostas. Eu não estou a brincar quando eu estou a dizer isso. Eu sei. Aqui em Almada não conheço a vida de toda a gente, aliás, não conheço a vida de quase nenhum dos irmãos. Mas na sede eu sei que há irmãos nossos que estão aflitos. Eles precisam que Deus faça alguma coisa esta semana. Eu sei. Mas ainda assim, o Senhor nos convida a nós encontrarmos descanso nele e dizer assim, eu vou entrar à procura de soluções descansado em Cristo. Esta semana. Porque o Senhor está comigo. Então não é uma ausência de problemas, não é uma fuga para a frente, não é fingir que está tudo bem. Nós às vezes também gostamos desse desporto. Está tudo bem, Deus é mais. Fingimos fuga para a frente. Não é isso, nós sabemos a realidade, nós sabemos aquilo que nós gostaríamos de ter e não temos, nós sabemos as coisas que afligem o nosso coração, ou às vezes até as coisas boas nos afligem. O ser humano é tão engraçado. Até as coisas boas nos causam ansiedade. Meu Deus, isto é mesmo assim. Este trabalho é assim tão bom. O meu casamento está assim tão bom. E quando estragar? Quando eu for despedir? E será que eles não vão gostar de mim? Esta igreja é assim tão boa. Está mesmo tudo bem. Está mesmo tudo certo. E quando surgir a crise? Então a pessoa já está a viver a crise antes da bênção. Não é? A pessoa tem a bênção toda à sua frente, mas ela está à espera com medo que a coisa corra mal. Não é?
Então nós até nas coisas boas conseguimos nos frustrar. Mas que o Senhor nos ajude a encontrarmos descanso mesmo no meio da realidade, mesmo no meio da verdade, porque Ele nos promete um alívio mesmo apesar das circunstâncias. O descanso começa em Cristo, não começa nas circunstâncias. Que sem Cristo no centro, a Igreja, ou mesmo cada um de nós, nos tornamos um espaço de exigência. Muitas vezes porque nós não encontramos descanso em Cristo em primeiro lugar e nós não estamos constantemente a voltar para Cristo. Nós precisamos de outras provas, nós precisamos de outras demonstrações de que está a correr tudo bem. Nós precisamos, olha, tu estás aqui, não estás? Olha, aparece, tens que vir, não vieste porquê? Não sentaste porquê? Olha, não te vi na igreja. Às vezes, isso é cuidado, e eu sei que nós temos essa cultura que é boa de cuidarmos uns dos outros, mas se não tivermos cuidado, isso se torna uma maneira perversa de controle. E isso se torna um centro de exigência. Estás a servir, não estás a servir? Estás a fazer, não estás a fazer? Estás calado, não estás calado? Fazes parte ou não fazes parte? Porquê? Porque nós não apresentamos muitas vezes Cristo como o centro. Quando Cristo não está no meio, o que sobra é aquilo que nós conseguimos demonstrar uns aos outros. Mas quando Cristo está no centro, a igreja torna-se um espaço de descanso verdadeiro. Um espaço de alívio verdadeiro. Resta um repouso para o povo de Deus. E esse repouso ele tem que se manifestar entre nós, na igreja também, no domingo, quando nós estamos juntos, nas nossas interações. O segundo princípio é este, é que o descanso ele floresce na graça. O descanso, ele começa em Cristo, não nas circunstâncias, mas o segundo ponto é que ele floresce na graça. Em Romanos 15, no versículo 5, diz que o Deus da paciência e da consolação, o Deus da paciência, o Deus da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, de acordo com Cristo Jesus, para que concordantemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós gostamos de dizer coisas e às vezes não lhes dar significado. Nós gostamos de dizer assim, tudo para a glória de Deus. Vamos glorificar a Deus. Deus tem que ser glorificado. Amém? Amém, isso é verdade, está tudo certo. Mas o que é que isso quer dizer? Vamos lá ao Almada Fórum comprar o nosso hambúrguer, com os nossos irmãos, né, que vão fazer isso, e experimentar dizer à pessoa que está a servir o hambúrguer, olha, que Deus seja glorificado. Sabes o que é que isso quer dizer? E esperar que a pessoa explique. E às vezes nós dizemos coisas em abstrato, mas elas têm um significado. E neste contexto, o glorificar a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo está explicado no versículo a seguir, que é o versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Neste contexto, e glorificar a Deus, há muitas manifestações de glória a Deus, e neste contexto que nós estamos a ler, o glorificar a Deus é nós nos acolhermos uns aos outros. É nós termos espaço para recebermos uns aos outros, como Cristo também nos recebeu a nós. E sabem, houve um dia qualquer na nossa vida em que Deus nos acolheu. Em que nós percebemos que fomos recebidos por Deus. E se tu nunca percebeste isto, esse dia é hoje. Esse dia é hoje. Tu vais ser recebido por Deus, em nome de Jesus. Houve um dia em que nós percebemos, muitos de nós que estamos aqui, talvez quase todos, nós percebemos, eu não merecia este amor. Deus não tinha que olhar para mim. Deus não tinha que ver algo em mim. Deus não tinha que cuidar de mim. Deus não me deve nada, mas Deus me amou e por me amar enviou o seu Filho por mim, a pensar em mim. Jesus veio à Terra por mim, por ti. E nós olhamos para este acolhimento e isso constrange o nosso coração e nós queremos corresponder a esse amor de Deus para conosco. Bom, perfeito, glória a Deus por isso. Mas o que Deus vai nos pedir a seguir é, da mesma maneira que tu foste recebida em Cristo Jesus, tu deves receber os teus irmãos e irmãs. Da mesma forma. Então não tem apenas a ver com a redenção, a salvação das nossas almas individuais, tem a ver com, porque nós somos salvos, nós precisamos também de experimentar, de proporcionar, aliás, essa mesma graça às pessoas que estão à nossa volta. Lembrarmos-nos constantemente de onde é que nós viemos, ou para onde é que nós poderíamos ter ido se o Senhor não nos tivesse acolhido, constantemente, e projetar isso nos outros.
Muitas vezes nós queremos que a graça seja projetada em nós, porque precisamos, e sabemos que nós precisamos, mas às vezes há algumas pessoas, por causa daquilo que elas fizeram, por causa daquilo que elas são, porque elas ainda estão no meio de um processo, porque elas ainda não ganharam sensibilidade para poderem se arrepender, e nós fechamos a porta a estas pessoas e projetamos outra coisa, projetamos julgamento, projetamos punição, projetamos responsabilização. E atenção, eu não quero confundir ninguém. Cristo não nos chama para a ilusão. Cristo nunca nos chama para a ilusão, nem para a mentira, nem para dizer que as coisas que nós fazemos, que não honram, que afinal está tudo bem, que afinal é tudo relativo, estamos todos num caminho. Não é isso que eu estou a dizer. O que é mau é mau, o que é errado é errado, o que é pecado é pecado. E a Bíblia trata disso. O que eu estou a dizer é que, para além dessa verdade, também é verdade que onde abunda o pecado, a graça superabunda. O pecado existe e é real e mata. Mata sonhos, às vezes nos mata mesmo. Mas a graça também é real. A graça também é verdadeira. Tão real como o pecado. E ela vivifica. E há pessoas que elas estão mortas no pecado e elas vão entrar aqui mortas no pecado, a tresandar a morte. E vão se sentar, e onde elas se sentarem vai cheirar a morte espiritual. Vai cheirar a confusão mental, espiritual, vai cheirar a meias verdades, que são mentiras completas, vai cheirar a muita coisa má. Mas que melhor lugar para alguém assim estar que o lugar onde a graça superabunda? Lá fora há muitos sítios para os mortos se entreterem. Aqui é o lugar, é a casa do Senhor que nós cantamos hoje, onde há poder, onde há transformação de vidas, onde há restauração. Então, se nós queremos viver isso, se nós queremos ser estas pessoas, nós precisamos que as nossas igrejas sejam jardins de graça, onde as pessoas elas podem encontrar frutos de graça, onde elas podem encontrar alguma tolerância. Um domingo de tolerância, pelo menos. O primeiro é de graça. Este é o teu primeiro domingo. Podes fazer confusão à vontade. No próximo domingo vamos dar assim. As pessoas precisam de um lugar onde elas podem ser confrontadas com a graça, onde elas podem ser acolhidas. Então a igreja precisa de ser uma família antes de ser um tribunal. A igreja precisa de ser uma família onde as pessoas podem descansar, onde há ambientes onde as pessoas podem sentar, nem que seja por um momento, como uma boa família. Eu não sei como é que são as famílias aqui em Almada. Eu vou falar um bocado sobre a minha família. Tem lá muita gente diferente. Tem lá umas pessoas que eu gosto mais, outras que eu gosto ainda mais. Tem lá umas pessoas que ninguém percebe, ninguém sabe o que é que se passa na cabeça daquelas pessoas, porque é que elas se comportam daquela forma. Só que no domingo, às vezes no sábado, há um momento em que toda a gente se senta à mesa, em que toda a gente tem que ter um lugar. Todos nós com as nossas confusões, uns mais do que outros, as loucuras, uns mais do que outros. O pastor, o que não vai à igreja, o que não gosta da igreja, o que odeia a igreja, o que está totalmente lá em cima com Deus. Todos se sentam. Os que votam à direita e à esquerda, os bolsonaristas e os lulistas, né? Sentam-se todos, toda a gente se senta e vamos descansar durante uma hora, vamos comer este frango e vamos partilhar este frango e toda a gente vai falar e enquanto eu não sei se sou eu que reparo nestas coisas, está bem? Eu vou conversar com... Enquanto as pessoas falam, sai assim uma coisa, ela faz assim um ângulo e ela desaparece no meio do ar e a pessoa não sabe onde é que ela aterrou, mas o ângulo vai na direção daquele frango. E depois tu tens uma escolha que é: eu vou mostrar graça ou vou mostrar condenação, né? E depois a pessoa tenta perceber exatamente onde é que caiu para escolher um outro pedaço de frango. Eu faço esses jogos na minha mente, está bem? Toda a gente pode mandar perdigotos para cima daquele frango e todas vão comer aquele frango também. Porquê? Porque tem que haver um momento de descanso. E a igreja tem que proporcionar este momento de descanso também. O domingo é suposto ser um momento de descanso, onde nós somos confrontados com o Evangelho. E depois vamos tentar caminhar de acordo com a proposta do Evangelho. Isto só é possível se a igreja for um lugar de descanso onde a graça floresce. Para que isso aconteça, nós temos que estar disponíveis para levar as cargas uns dos outros, como a Bíblia nos ensina em Gálatas 6, versículo 2. Levar as cargas uns dos outros não é romântico.
Levar as cargas uns dos outros é giro para mim, que estou aqui a falar sobre isso teoricamente. Levar as cargas uns dos outros é nós sabermos que nós estamos a suportar coisas na nossa vida que nós não deveríamos suportar. Eu não tinha que passar por isso. Eu não tinha que vir aqui envolver-me nesta situação. Eu tenho toda uma vida tranquila à minha espera. Eu não tinha que estar preocupado. Porquê é que eu estou preocupado com este irmão, com esta irmã? Porquê é que eu quero me envolver para tentar resolver este assunto? Isso custa a um preço que nós pagamos com a nossa vida. Mas essa carga mesmo que nós somos chamados a levar sobre os nossos ombros. Essa distribuição injusta de peso. Em que há pessoas que, porque elas ainda não despertaram, mas vão despertar hoje. Elas ainda não despertaram para o facto de que elas também podem carregar alguma carga. Tu podes carregar alguma carga na tua igreja. Quando tu te dispões a servir, nem por mais simples que seja, é uma carga que tu estás a aliviar a alguém. É uma carga que estás a aliviar aos pastores, aos diáconos, ao ministério, aos líderes, a todos os irmãos que servem. É uma cargazinha. Quando nós nos dispomos a nos importarmos com o irmão, a dizer, eu é que estou a pensar sobre esse irmão, eu vou ligar para ele. Nós estamos a aliviar uma carga à igreja, a dizer, eu em nome da igreja estou a cuidar de ti. Então se mais ninguém cuidar, eu cuidei. Eu aliviei essa carga a alguém. Não há nenhuma profissão de levar cargas na igreja. Não é profissão de ninguém. Isso é um chamado para todos nós, como cristãos, como irmãos e irmãs uns dos outros. Então temos que estar disponíveis para levar a carga uns dos outros. Então se tu sabes que levas cargas dos outros, eu queria te agradecer e te dizer, continua meu irmão, continua minha irmã. Se isto está a acontecer, é porque o Senhor te deu uma capacidade, te deu ombros espirituais para isso. Deu-te patente, para tu poderes carregar essas cargas, mesmo sabendo que são dos outros. E nós precisamos de praticar o perdão como desporto, uma disciplina entre nós. O perdão deve ser uma prática, em primeiro lugar, comunitária. A Bíblia diz que nós devemos nos revestir, devemos estar revestidos, deve fazer parte de quem nós somos, de afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Estas coisas servem para quê? Para nós nos tornarmos pessoas educadas, simpáticas. Não, essas coisas servem para nós podermos exercer as disciplinas espirituais e exercermos o mandamento do Senhor com qualidade. E nós precisamos de ser sítios onde é fácil perdoar, onde é fácil as pessoas serem perdoadas, onde é fácil as pessoas recomeçarem as suas vidas, onde quando a pessoa diz assim, olha, eu errei, eu peço perdão, nós vamos imediatamente à procura de restauração, então vamos começar um caminho novo. Porque é isso que nós vivemos com Deus todos os dias. Todos os dias nós encontramos alguma razão qualquer para o Senhor recuar. E todos os dias Ele diz, eu não vou recuar. E todos os dias nós, se tivermos juízo, nós dizemos, ok, então eu quero começar de novo. E o Senhor diz, sim, com base em quê? Com base na mesma promessa de sempre. A promessa que está na cruz do Calvário. Não há outro Jesus, não há outro Messias, não há outra crucificação, não há outra ressurreição. É a mesma coisa, é sempre a mesma. É sempre o mesmo argumento. Então nós precisamos de imitar isso e pensar, se é sempre o mesmo argumento, então nós vamos perdoar sempre que alguém se arrepender. Vamos perdoar sempre e vamos recomeçar sempre. Quantas vezes? 70 vezes 7. Faz a conta, traz um caderno, né? Tu já vais em 36. Vais em 36. Faltam, não sei, eu não vou fazer as contas, que eu não quero passar vergonhas aqui. Então será que as pessoas, elas quando entram na nossa igreja, elas sentem alívio, elas têm essa oportunidade, ou será que elas sentem peso? Será que elas encontram uma graça, uma oportunidade, que nem todos aproveitam? Mas isso não é assunto nosso. Se cada um de nós escolhe se aproveita isso ou não. Mas será que encontramos todos esta oportunidade? Este convite? Então o descanso, ele floresce na graça, mas por fim o descanso real, ele torna-se viral. O descanso real, verdadeiro, ele torna-se viral. Hoje em dia, nas tendências da juventude, e porque eu já tenho alguma idade, está bem? Eu não sou assim tão jovem como vocês pensam. Não sou assim tão jovem ao pé do pastor Ricardo, está bem? Eu sou mais próximo dele. Aliás, eu já disse, eu mantenho o meu convite para o substituir aqui em Almada. A juventude está, e não é só a juventude, na verdade todos nós estamos à procura dos fenómenos. O que é viral?
E nós, os mais crentes, os mais espirituais, nós procuramos também a mesma coisa, só que para Jesus. Então há a viralidade do mundo e depois há as trends, as tendências de Jesus, não é? A música que toda a gente está a cantar, a palavra, o pregador, sei lá, não sei, o ministério do louvor, do worship, o ministério do worship que está... E nós gostamos destes fenómenos. Eu também entro nestes fenómenos, também eu estou totalmente lá dentro também. Mas sabem o que é que faz com que algo se torne viral? O que faz com que alguma coisa se torne viral é uma convicção da parte de muitas pessoas de que precisam daquilo. É só isso. As pessoas, quando acreditam que precisam de alguma coisa, elas correm atrás dessa coisa. Elas consomem essa coisa, olham para essa coisa e depois, quando ela acaba, olham outra vez. Depois fazem scroll para baixo e para cima outra vez, não é? Para olharem outra vez e depois já passou meia hora. E ela está ali a olhar outra vez. Não interessa se faz sentido ou não faz sentido. O que interessa é a convicção da pessoa sobre aquilo. Eu preciso disto. Porque eu preciso disto, eu vou ver isto até me cansar. E o que nós podemos aprender com isso é que há coisas que as pessoas realmente precisam, que realmente é bom para mim, para ti, para qualquer um de nós, aqui na igreja ou fora da igreja, e que precisa de ser disponibilizado a essas pessoas para elas poderem consumir isso sem parar. Para elas poderem olhar para aquilo e pensar, eu preciso disto, eu vou passar as próximas 2 horas da minha vida a olhar para isto assim. E há coisas na igreja que toda a gente precisa. E não é necessariamente muita coisa boa, como os matraquilhos. Não é necessariamente o bar, que é uma bênção. Eu vou comer tudo. Que alma, quando eu vier, eu venho mais cedo para comer estas coisas todas. Mas não é necessariamente isso que as pessoas precisam. Não é, nem é sequer, na essência, não é sequer um bom acolhimento, que é uma coisa que nos caracteriza. E por favor, não parem de ser assim, é bom. Enjoem as pessoas com amor. Eles pensam, as pessoas não me largam, não me deixam. Todas são assim simpáticas para ti. É mesmo assim, vamos ser simpáticos para ti, somos uns chatos. Sim. Deus te abençoe, toma aí um beijinho. Mas não é isso que as pessoas precisam essencialmente. O que as pessoas precisam é de perceber como a sua vida muda quando elas encontram Jesus. Elas precisam de entender que aquilo que Jesus oferece, elas não vão conseguir encontrar em mais lado nenhum. E Jesus oferece um descanso que é irresistível. Todos nós procuramos descanso. Procuramos de maneiras diferentes. Alguns de nós estamos à procura de descanso e por isso nós bebemos demais. Alguns de nós estamos à procura de descanso e de alívio e comemos demais. Alguns de nós estamos à procura de descanso e de alívio, então nós nos isolamos demais. Temos comportamentos esquisitos que são só tentativas de encontrar um pouco de alívio. Não faz sentido, mas é isso. As pessoas que andam a ter comportamentos erráticos connosco, estas pessoas estão à procura de descansar. E elas só foram convencidas que aquela maneira de viver que elas estão a viver é a maneira que lhes vai proporcionar esse descanso, essa fuga. É uma busca desesperada por alguma resposta. Há alguns de nós confundimos o amor da igreja, de uma boa igreja, uma igreja saudável, uma igreja como a nossa, como esta, uma boa igreja, uma igreja onde eu gostaria de ser pastor. Por isso eu reforço. Nós confundimos isso que é tão bom com o descanso de Jesus. E não é bem a mesma coisa. Isto é um produto de nós encontrarmos Jesus, não é o próprio Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, aí sim nós encontramos um descanso que se torna viral. Quando as pessoas percebem que nós temos um relacionamento verdadeiro com Jesus, isso é sempre atraente para alguém. Porquê é que tu vives assim? Porquê é que tu és assim? Eu tenho-te observado nos últimos anos e eu vejo como é que tu és. E eu vejo como é que tu reages e eu não sei como é que tu fazes isso. Eu também quero isso para a minha vida. Eu também quero ser assim. Isso é o quê? Isso é algo que Jesus coloca em nós a tornar-se viral. E o descanso real, ele torna-se viral. Quando Jesus ele convida-nos a virmos a Ele, a trocarmos o jugo com Ele, Ele promete que Ele vai não só cumprir isso. Ele não vai só cumprir isso porque Ele é manso e humilde de coração,
mas Ele vai proporcionar descanso para a alma. Nós não podemos oferecer descanso financeiro a toda a gente. Nós não podemos oferecer descanso, descanso em termos das expectativas profissionais a toda a gente. Tu vais conquistar tudo o que Deus te deu. Isso não é verdade. Tudo o que nós queremos não vai sempre acontecer. Algumas coisas vão acontecer. Vai haver alguém, uma pessoa irritante na nossa vida, que tudo vai funcionar na vida dela. Tudo o que ela desejou acontece-lhe. Mas as pessoas não são todas assim. Não vai tudo acontecer. Jesus prometeu descanso para a alma. E isso pode acontecer com toda a gente. Minha vida está toda ao contrário, mas eu estou a experimentar descanso na minha alma. Eu queria ter a tua vida. E não tenho. Mas eu consigo encontrar descanso para a minha alma ainda assim. Eu queria ser como o pastor Ricardo, o pastor da Almada. E não sou. Mas eu tenho a minha vida descansada ainda assim. É esse tipo de coisas que nós precisamos de proteger as nossas igrejas e de promover uns aos outros. A dizer, olha, há aqui muita coisa que tu também vais encontrar lá fora. Mas tu não vais encontrar descanso para a tua alma. Podes experimentar. Só Jesus proporciona isso. Só Jesus dá isso. E isso não serve apenas para a nossa passividade, para nós, ok, estou descansado, agora vou ficar aqui parado. Alguns de nós nos convencemos que estamos tão descansados em Deus e encontramos tanto descanso que nós nos acomodamos, né? O sofá fica com a forma, com as nossas formas. Mas o descanso, o verdadeiro descanso, ele não gera esse tipo de passividade, ele gera iniciativa, ele gera movimento, ele gera produtividade. Eu estou bem, eu estou descansado, então eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa no mundo, pelas pessoas, pelos irmãos na igreja. O verdadeiro descanso, ele gera missão. Porque nós ficamos viciados naquilo que nós estamos a viver e viciados em proporcionar isso às outras pessoas também. Em proporcionar descanso para a alma. E dizer, eu quero que as pessoas percebam o que é viver, o que é isto, o que é esta experiência. Eu quero que as pessoas percebam o que é encontrar o que eu estou a encontrar em Jesus. Eu quero que as pessoas saibam. Por isso é que os irmãos malucos evangelistas, que ninguém entende, falam muito, só falam de evangelho, só falam de Jesus, não têm outros assuntos. A pessoa quer falar do Sporting, ele só quer falar, sim, mas Jesus, sabes, Jesus. Porque as pessoas, alguns de nós já compreendemos isto, que no fim de tudo nós podemos ter muita coisa na vida, mas o que é realmente viral, o que faz realmente a diferença, o que permanece, é aquilo que Jesus pode dar. E para isso acontecer, as pessoas precisam de ver isso entre nós. As pessoas precisam de olhar para nós e verem sinais visíveis daquilo que nós estamos a viver. As pessoas precisam de olhar para nós como igreja e perceber o amor. A Bíblia não diz, nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Elas têm muitos dons e talentos, não é só quem é crente. Porque elas foram feitas da mesma forma que as outras, que nós crentes que andamos com Jesus. Então elas têm essa capacidade de olhar para nós e perceber coisas e discernir coisas. E perceber, estas pessoas, elas amam-se. Elas querem estar juntas. Estas pessoas, aquilo que elas experimentam é verdadeiro, não é fingido. Não é um amor fingido. Isso atrai. Aquilo que nós falamos, a paz que excede o entendimento, é algo que nós podemos tornar visível entre nós. Quando nós tornamos a nossa igreja um lugar de descanso, nós pensamos, mas o mundo lá fora está um temporal, está a nevar. Está a nevar em todo lado, a nevar. Lá em casa, nós moramos em Oeiras, lá em casa caiu um bocado de granizo e fez assim uma montanha assim de 5 centímetros. O meu filho saiu, está a nevar. Depois atiraram granizo, depois estamos a discutir se aquilo era neve ou não era neve. Eu desisti para deixá-lo acreditar que aquilo era neve. Nós precisamos de mostrar às pessoas que apesar de pode estar um temporal lá fora, mas que é possível nós vivermos uma vida de paz ainda assim. Pode estar muita coisa a acontecer lá fora, muitas coisas que nos tiram às vezes o sono, muitas coisas que toda a gente está a falar, muitas coisas que nós não sabemos o que é que vai acontecer, quem será o próximo presidente, vais votar em quem? Vota bem, vota no candidato certo.
vota no sítio certo. Olha que senão Jesus não gosta. Muitas coisas. Mas nós estarmos em paz. Nós sermos diferentes e estarmos em paz. Nós não termos tudo resolvido, mas estarmos em paz. Nós chamarmos-nos de irmãos e irmãs uns aos outros. Mesmo sabendo que há coisas que nós podemos fazer melhor. Mesmo sabendo que há muitas coisas que nós estamos frustrados. Há coisas que tu me fizeste na semana passada, que eu ainda estou aqui. Quero-te abraçar em nome de Jesus. Isso precisa de ser visto, precisa de ser visível, porque é o que as pessoas clamam por isso nas suas vidas. As pessoas clamam por este alívio nas suas vidas. As pessoas clamam por algum descanso nas suas vidas. E a Igreja de Jesus é a resposta para esse clamor. A Igreja de Jesus é a resposta profética de Deus para o mundo. Dizer, aqui há alívio, aqui há descanso. Aqui há um momento onde tu podes parar, podes fechar os teus olhos por um momento e não teres medo, não teres receios. Podes vir aqui, podes entrar aqui, vem assim como tu estás, né? Coisas que nós gostamos de dizer no evangeliquez. Vem assim mesmo, descansa aqui um pouco. A Igreja deve e pode ser esta resposta. Vamos ficar de pé. Então eu gostaria que nós pudéssemos terminar em oração. E fazermos uma oração específica. Quando nós descansamos em Cristo, nós servimos sem esgotamentos. E alguns de nós temos servido e isso nos tem esgotado. Isso nos tem... Não nos tem feito bem. Alguma coisa precisa de ser calibrada. Em nós, no nosso sistema. Estou a falar dentro da igreja, está bem? E nós nos esforçamos, nós pensamos muito, nós pastores, sobre como é que devíamos fazer melhor estas coisas, mas nós não somos Deus, nós não somos Jesus. Nós tentamos fazer coisas e nós não conseguimos resolver tudo, nem nunca vamos conseguir. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a resolvermos a nós, quanto mais. Mas alguns de nós temos estado cansados. Entramos no início do ano e estamos cansados. Estamos cansados de fazer a obra do Senhor. E nós precisamos de encontrar descanso também, não é só quem vem de fora. Nós precisamos de encontrar um lugar de descanso para nós também. A minha igreja tem que ser um lugar onde eu também descanso, onde eu também fecho os olhos, onde eu também encontro restauração, em primeiro lugar. E eu queria orar por isso, mas eu queria também orar por aquelas pessoas que estão cansadas e que precisam de um refúgio, e que este mês foi um mês de confronto. Foi um mês de confronto. Tu tens que mudar alguma coisa na tua vida. Tu continuas cansado. Tivemos a falar sobre descanso todas as semanas, há 4 semanas, tudo bem, tudo certo. Mas ainda assim há decisões que precisam ser tomadas que não se resolvem em 4 semanas. Há mudanças que são mudanças de vida. Alguns de nós precisamos tomar decisões concretas da nossa vida, dizer, olha, será que eu preciso mesmo destes trabalhos todos? Será que eu preciso mesmo desta rotina toda? Será que eu preciso de mais 100 euros, mais 200 euros mesmo? Será que isso vale mesmo a pena na minha vida? Será que este esforço que eu estou a ter, ele não pode ser vivido de outra maneira? Será que esta ambição que eu tenho é mesmo algo de Deus ou é alguma coisa minha que eu preciso para mim e que me está a consumir? Então nós vamos nos despedir deste tema, mas eu gostaria que nós pudéssemos nos despedir bem, com a oportunidade de nós podermos levar coisas até ao Senhor, até Deus, que é aquele que sim, Ele garante sim, aquilo que nós não podemos garantir, aquilo que nem os nossos pastores, os nossos líderes conseguem nos garantir. Ele garante isto em Cristo, através do Espírito Santo. Ele nos lembra e Ele nos ensina também a descansar. Então, se esta é a tua situação, aquilo que eu peço apenas é que nós possamos fechar os nossos olhos. E se é a situação de algum de nós aqui, que nós possamos usar isto como uma oportunidade para levarmos aquilo que nos cansa até aos pés de Jesus. E aqueles de nós que nós temos conseguido descansar, é uma oportunidade para nós intercedermos, para nós não nos esquecermos uns dos outros, para nós nos lembrarmos, eu quero que os meus irmãos e irmãs vivam o que eu vivo também. Então vamos orar em concordância. Senhor, ajuda-nos, assiste-nos. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, porque nós queremos viver, nós queremos ser
nós queremos experimentar, nós queremos que as pessoas à nossa volta vejam um lugar de descanso quando nós nos reunimos. Nós queremos que as pessoas à nossa volta, elas olhem para a nossa vida e elas vejam uma referência de descanso. Mas muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes isso não tem sido possível na vida de alguns de nós. Senhor, nós clamamos neste momento, nesta hora, por um verdadeiro descanso nas nossas comunidades, por um verdadeiro descanso nas nossas vidas. Senhor, aquelas circunstâncias que nos têm impedido de descansar. Senhor, alguma coisa, circunstâncias no nosso interior ou circunstâncias externas, relacionamentos, pessoas, assuntos que estão por resolver, que pendem sobre nós, que pesam no nosso coração. Senhor, tudo o que nós queremos é colocar isso nas Tuas mãos nesta hora, nesta manhã, e pedir, Senhor, que Tu, que podes todas as coisas, Senhor, que Tu venhas em nosso socorro, em nosso alívio, que Tu nos ajudes, que ajudes a nossa alma, que ajudes as nossas casas, os nossos relacionamentos, os casamentos, as famílias, que ajudes também, Senhor, os pontos na nossa comunidade aqui em Almada e em todas as outras igrejas, coisas que nós podemos mudar, melhorar, para podermos descansar mais, para podermos ser um exemplo de uma comunidade que descansa, uma comunidade que quer e que pode e que decide descansar também. Senhor, tudo aquilo que nos tem impedido, tudo aquilo que se tem colocado no nosso caminho, Senhor, nós queremos colocar-te, Senhor, como o nosso socorro, como aquele que resolve, como aquele que vai trazer solução. Senhor, traz, Senhor, também a nós um espírito de obediência e de ousadia, Senhor, para nós tomarmos as melhores decisões para as nossas vidas. Aquelas decisões, Senhor, que nós não temos tomado, Senhor, e que nós já sabemos, Senhor, que precisamos tomar. Ajuda-nos, Senhor, que hoje seja um momento de decisões, que hoje seja um momento de transformações, que nós passemos de falar as coisas certas para viver as coisas certas. É isso que nós queremos, Senhor, nos apresentar como sacrifícios vivos de louvor e adoração no descanso também. Ser glorificado no nosso descanso. Ajuda-nos a entender, muda a nossa mente, ajuda-nos a compreender o quanto nós Te adoramos ao descansar, ao procurarmos restauração para nós. E aqueles de nós que temos uma dificuldade particular nesta área, Senhor, não nos deixes no isolamento. Senhor, quebra entre nós, Senhor, qualquer tipo de isolamento. Expõe-nos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a contarmos uns com os outros para que nós possamos caminhar melhor. Que em nome de Jesus, Senhor, haja libertação entre nós, aqueles de nós que não sabemos descansar, que não conseguimos descansar, que nós sejamos libertos hoje em nome de Jesus. E que esta igreja ela seja uma referência, que ela fale audivelmente a quem nos visita, a quem nos veja, que há um lugar, sim, onde nós podemos descansar para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.